Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu irei explicar o porquê é tão difícil sair da pobreza. Essa semana eu li 2 livros. O primeiro livro que vai estar explicando o porquê disso. O primeiro livro que eu li foi o livro chamado 1984. 1984. E o segundo livro foi A Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Basicamente, os 2 livros, eles falam das mesmas coisas. Falam sobre os políticos e o poder e as pessoas que estão no poder. Esses livros são dos mesmos autores e eles explicam o porquê é tão difícil sair da pobreza. Vamos lá, a resposta está aqui, ó. Hoje, no nosso planeta, temos aí, já chegamos a 8 bilhões de pessoas. Essas 8 bilhões de pessoas, elas estão divididas em 3 grupos. Isso vai estar a massa, que são os pobres, que é constituído por 7,04 bilhões de pessoas. Os ricos, que são 800 milhões de pessoas, e os super ricos, que é constituído por 160 milhões de pessoas. Agora, quem são esses super ricos? Os ricos e os pobres? No livro que eu te falei, esses 2 livros, eles chamam, principalmente nesse livro, eles são divididos também em três grupos, que são a classe baixa, classe média e classe alta. Porém, esses grupos hoje é chamado de pobres, ricos e super ricos, né? Agora, quem são essas pessoas? Essas pessoas são o seguinte: 2% da população são quem? São os nossos políticos, que fazem o quê? Eles criam as leis, aprovam as leis, criam e aprovam as leis. O que eles têm? Eles têm o poder. E eles querem mais poder. Eles têm o poder e querem mais poder. Esses 2% da população, eles também controlam o conhecimento. Eles não só têm o conhecimento, como eles também controlam isso. Eles controlam o que a massa vai ver. Eles controlam a propaganda. Eles controlam a propaganda. Para quê? Para controlar as massas. Porque quem tem o conhecimento e quem controla o conhecimento, controla o mundo. Então, esses 2% da população, que são os políticos, eles não só controlam a propaganda, o conhecimento, como eles manipulam e também destroem evidências do passado. Você pode ver que até... Você lembra, se você for perguntar para sua mãe ou para alguém que já tem mais de 30 anos, antigamente o dinheiro valia mais. Antigamente, você, com o salário mínimo, você poderia comprar bastante comida, bastante coisa. Porém, hoje em dia, com a inflação, tá tudo caro e você compra menos comida. Mas o que a mídia fala? Eles sempre dizem que hoje estamos vivendo a melhor fase
da nossa vida, com a evolução, com a tecnologia e mais um monte de coisas. Eles dizem que estamos vivendo mais e melhor, porém, isso não é verdade. Cada vez os impostos estão aumentando, nós temos que trabalhar cada vez mais. E com a tecnologia, tá tudo ficando acelerado, a gente tem que trabalhar mais ainda, né? Agora, quem são os 10% da população? Esses aqui eles são os ricos. E quem são esses ricos hoje? Esses ricos são empresários, eles também são políticos, eles são aspirantes a políticos e eles também têm o conhecimento e o entendimento de como a vida funciona. E essas pessoas também, eles querem o poder. Eles já têm dinheiro, né? Mas agora eles querem poder. E eles estão esperando apenas uma oportunidade para trocar de lugar com os 2%. Eles querem sair de ricos para super ricos. Agora, quem é o restante da população? O restante, né, são as massas. São os pobres. Esses pobres, eles são manipulados. Eles são inocentes. Inocentes que eu digo no sentido de ignorantes. São muito inocentes que acreditam em tudo que se fala. Eles não procuram saber se é verdade as coisas. Por causa de quê? Por causa da ignorância. E eles acabam se tornando aí escravos. Escravos do governo. Escravos dos ricos e dos super ricos. Porque é sendo escravo e trabalhando para os ricos é que eles vão fazer os ricos ficar ricos. E o imposto também, todo o imposto vai para o governo. E quem é que toma conta do governo? São os 2% da população. São os super ricos. Tá ok? E aqui embaixo nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem é que fica com todo o dinheiro e quem é que trabalha? Aqui funciona da seguinte maneira. Todo o dinheiro normalmente fica na mão aqui, ó, dos super ricos. Os super ricos estão tomando conta de todo o dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem das massas. A massa trabalha e vai e paga imposto. 40% ou até mais de imposto. Eles têm um salário baixo. Desse salário o governo pega 40% que vai para o super rico. Aqui, e os ricos, uma coisa interessante que os ricos, eles não pagam não pagam imposto, ou então pagam imposto muito pouco. Eles têm benefício, então pouca parte vai para o governo, né? Pouca parte vai para o governo. Porém, muita parte vai para os ricos, que é a massa. A massa trabalha, ganha o suficiente só para sobreviver. E ainda metade do salário vai para o governo, que é o super rico. Os super ricos
são os políticos, criam as leis, manipulam as pessoas e as massas para manter ela no controle. Porque enquanto ele tiver o controle, ele vai ter todo o dinheiro e poder. E para isso ele precisa manter as massas na ignorância. Porque no momento que as massas sair da ignorância, eles vão começar a questionar. A massa vai começar a questionar, a reclamar, querer fazer revolução. Tá ok? Então, as massas devem manter na ignorância para que os políticos se mantenham no poder. É só você observar os políticos hoje em dia, o tanto de mentira, o tanto de roubo, o tanto de merda que acontece. Eles vão preso, o político vai preso, o presidente vai preso por roubo, é solto, volta e vira presidente de novo. Por quê? As propagandas. Eles fazem um monte de propaganda de fake news para controlar as massas. Então eles manipulam a mente das massas. Eles manipulam a massa e fazem a massa pensar exatamente o que eles querem. Tá ok? Enquanto isso, a massa fica aqui querendo dar uma de santo com o quê? O que sobra para as massas? Só sobra a esperança. A esperança de morrer e ir para o céu. Porque é isso que eles aprendem, é a única coisa que sobra para ele. A esperança de ir para o céu, fazer o bem. Sendo que o nosso planeta não funciona assim, né? Então é por isso que os pobres não conseguem sair da pobreza. Por quê? Porque os políticos não deixam, não pode deixar. Porque as massas são escravos dos políticos. E enquanto isso, os ricos estão na busca. São as pessoas que buscaram o conhecimento, o entendimento, ficaram ricos. Mas só que vai chegar um momento em que eles vão almejar o poder. Você pode ver que toda pessoa que é rico, que se torna muito rico, ele chega uma hora que ele começa a almejar o poder. Um exemplo é o Arnold Schwarzenegger. Ele ficou muito rico, depois ele virou governador. O Trump é um exemplo disso. Quem mais? Uma pessoa que tem crescendo e ficou muito rico agora foi o quê? Um vendedor de curso, Pablo Marçal. Ele aprendeu como fazer propaganda e manipular as pessoas, controlar as massas. Agora ele já se candidatou para política, para ser presidente. Não deu certo, porque os políticos cortou, não deixou. Mas o que ele fez? Ele começou a andar devagarzinho como governador. Ele já virou governador de São Paulo. Agora o próximo passo dele é se tornar um político. Ele quer vir daqui para cá. Isso é o que todos os ricos estão querendo. E por esse motivo é que é tão difícil a pessoa sair da pobreza. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento suficiente. Elas são manipuladas. Elas não têm entendimento de como as coisas funcionam. Por quê? Porque elas estão na ignorância. E a culpa não é delas. Então fica aqui o nosso vídeo do porquê isso acontece. E se você quiser entender mais, eu aconselho que você leia o livro.
1984, e o livro A Revolução dos Bichos também é um livro muito interessante para entender sobre o poder. Aqui nesse livro A Revolução dos Bichos, ele explica que mesmo durante a revolução, as pessoas que estão na frente da revolução, eles prometem igualdade para todos. Porém, um momento que eles começam a atingir o poder e atingir esse objetivo deles, eles começam a mudar as regras do jogo. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo se você entendeu e se você já leu esse livro da Revolução dos Bichos em 1984, e se você concorda aqui com esse meu pensamento, essa forma de pensar, que não foi apenas baseada no achismo, que foi baseada em livros e estudos. Tá ok? Então, até a próxima, meu povo.